Toda pessoa nascida no Brasil, em algum momento da sua vida, faz essa pergunta: por que esse país deu errado? Onde foi que erramos? Temos uma área similar aos Estados Unidos, mais ou menos o mesmo tempo de história, uma população que hoje é um pouco menor, mas durante a maior parte da história estava mais ou menos do mesmo tamanho, uma terra mais rica em minérios que as deles, os mesmos problemas históricos de ser colônia europeia, brigas com índios, a terrível chaga da escravidão, com tantas coisas em comum. Como acabamos em lugares tão diferentes? Qual foi o fator que fez a diferença? Uma parcela significativa das pessoas culpa o colonialismo por isso. O fato de que nossas riquezas teriam sido roubadas pelos europeus, que são hoje absurdamente ricos, nos deixando nessa situação ruim que estamos hoje. Se você viaja pela Europa e observa as riquíssimas igrejas e obras de arte decoradas com ouro, pode ter certeza que uma parcela significativa desse ouro veio do Brasil, da região de Ouro Preto e Mariana, que por muitos e muitos anos, no nosso período colonial, nós fomos disparados os maiores produtores de ouro do mundo. Boa parte do ouro que adorna a Europa veio do Brasil. E lógico, não só ouro, também o pau-brasil, diamantes, cana-de-açúcar, a quantidade de riquezas que produzimos em nossa fase colônia e que, lógico, foi parar lá, parece realmente uma explicação bastante razoável para a nossa pobreza atual. E essa é também a razão apontada por muitos para a pobreza na África, que, da mesma forma que as Américas, foi colonizada pelos europeus por muito tempo, perdendo quase todas as suas riquezas para esses, segundo dizem. É muito tentadora realmente a visão de que as pessoas ficaram ricas porque roubaram a nossa riqueza e isso que nos tornou pobres. Mas existem uma série de problemas nessa explicação simplista. Antes de continuarmos o vídeo, aproveite para curtir e se inscrever na página. Clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. A África é pobre por culpa do colonialismo europeu? A história do imperialismo europeu, da colonização da África, tem uma relação muito profunda com a descoberta e colonização das Américas pelos europeus. De uma forma muito resumida, a história toda começou no século V, com o fortalecimento do Império Otomano na região onde hoje é a Turquia. Os europeus se viram às voltas com grandes custos para importar bens da China e da Índia. Os portugueses então criaram as caravelas e foram os primeiros a buscar uma rota marítima para as Índias. A viagem era muito complicada, as caravelas só conseguiam viajar a poucas milhas da costa e precisavam parar de tempos em tempos para reabastecer. A África sempre foi conhecida pelos europeus por toda a história, e os habitantes da África eram reconhecidos como guerreiros ferozes e poderosos. Em mais de uma ocasião na história, africanos já haviam invadido a Europa, ou seja, era uma relação de inimigos com igual capacidade, uma paz armada. Porém, é mais fácil fazer paz com comércio, e os portugueses foram capazes de criar entrepostos na África para isso. Sim, a colonização da África começou com os portugueses. Assim que Vasco da Gama conseguiu fazer a primeira viagem marítima para a Índia, e percebeu-se que isso ia gerar uma enorme riqueza comercial, Portugal começou a criar entrepostos na África, em vários pontos, na Ilha da Madeira, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé, Angola, Moçambique. Não eram colônias ainda, num primeiro momento. Os portugueses não tinham interesse em explorar a terra ali. Eram pequenas cidades que serviam de entreposto para as caravelas pararem a caminho das Índias, ou na volta. Podiam sofrer reparos, reabastecer com comida e água, essas coisas. Como os portugueses estavam fazendo um bom dinheiro, essas cidades também eram ricas, eram mantidas por uma pequena quantidade de portugueses que, com o apoio dos líderes tribais ali da região, mantinham aquela cidade funcionando. A maior parte da mão de obra era local, mas o comando da cidade era de portugueses. Os portugueses mantinham boas relações com os líderes tribais da região, não há problema de convivência que não possa ser resolvido com o dinheiro, e o dinheiro estava fluindo forte nessa rota comercial. Essa mesma ideia criou cidades portuguesas na Índia, Goa, e na China, Macau, com uma forte influência portuguesa que tem até hoje. A Índia possui até hoje uma pequena comunidade católica, fortemente minoritária, é verdade, mas ainda bastante presente, que surgiu justamente da influência portuguesa. Todos sabem que numa dessas viagens, as caravelas de Pedro Álvares Cabral enfrentaram uma calmaria e acabaram chegando no Brasil, ou pelo menos é assim que se contam essa história. As Américas eram diferentes, a superioridade militar dos europeus em relação aos índios americanos era tão grande que não fazia sentido o clima
clima de paz armada que eles mantinham com a África. Além disso, a mera ideia de um continente novo, totalmente inexplorado, fazia supor que existiam riquezas enormes que poderiam ser descobertas e exploradas livremente. A África, bem ou mal, já era conhecida há muito tempo, e embora não se conhecesse todas as suas riquezas na época, elas não evocavam o sonho explorador tanto quanto as Américas. O resultado disso é que enquanto as Américas eram colonizadas fortemente, exploradas com europeus buscando ouro e outras riquezas, por muito tempo a presença europeia na África se manteve apenas com algumas cidades costeiras como apoio para rotas comerciais. Como todo livre comércio que tem sucesso, logo Portugal começou a ter concorrentes. Primeiro os holandeses, depois os espanhóis, os ingleses, dinamarqueses, franceses, alemães. Vários outros países europeus criaram também as suas cidades nas costas africanas com a mesma ideia de servir como entreposto para as caravelas que faziam comércio. Além do comércio com a Índia e a China, o costume de escravidão das tribos rivais, que já era prática comum no continente africano, surgiu como uma oportunidade de negócios nessas cidades. Os europeus, em contato com os líderes tribais, perceberam logo que isso era um excelente negócio, tanto para fornecer mão de obra para as colônias, mas também para todo tipo de atividade. O comércio de escravos cresceu significativamente nos anos seguintes, com a maior parte desses escravos vindo parar no Brasil. Falamos sobre essa história triste no vídeo de quanto é sua dívida histórica. Pode-se apontar a clara falta de ética do comércio de escravo, mas os europeus não impunham isso à força sobre as lideranças africanas. Tratava-se de uma questão cultural que já existia na região. Também é importante apontar que foi o Império Britânico que iniciou uma cruzada mundial pelo fim da escravidão, não apenas em suas colônias, mas também em colônias de outros países europeus e até em países africanos. Mas até o século XIX, o contato dos europeus com os africanos ainda era feito meramente através dessas cidades costeiras, entrepostos comerciais, em que os europeus faziam negócios com os líderes locais sem nenhuma pretensão de colonizar a terra. Não queriam realmente governar a África. Países europeus perderam suas colônias na América entre os séculos XVIII e XIX, mas mesmo assim ainda permaneciam com pouca interferência na África. O que mudou tudo foi a Revolução Industrial. Países industrializados da Europa cresceram rapidamente em riqueza com a industrialização, e isso permitiu também um aumento significativo e melhoria das armas e de todo o aparato militar desses países. Além disso, as indústrias precisavam de recursos naturais e mercados para vender seus produtos. Em determinado ponto, os países europeus se viram limitados em seu crescimento pelos recursos da Europa e pelo mercado consumidor da Europa. Usando como uma bela desculpa a sua cruzada pelo fim da escravidão, a Inglaterra começou o processo de efetivamente ocupar as terras e governar partes da África. Ou seja, criou-se essas colônias com a ideia de que era para acabar com o costume da escravidão. Outros países logo seguiram essa liderança, iniciou-se uma guerra entre europeus por quem controlaria mais partes da África. Os países europeus vendiam a ideia que eles queriam administrar melhor a região e, lógico, ganhar acesso tanto aos recursos naturais do continente quanto ao mercado consumidor, ao mesmo tempo que melhoravam a qualidade de vida do povo, que naquela época vivia sim em uma organização tribal com baixíssimo grau de industrialização e civilização. Os países que tinham entrepostos já tinham contato com os chefes locais, rapidamente convenceram, seja com argumentos, seja com armas, e tomaram o poder de todo o continente em pouco tempo. Houve algumas poucas exceções. A Abissínia, hoje Etiópia, foi uma das poucas regiões que permaneceu autônoma sob o controle de africanos. Houve uma breve colônia dos Estados Unidos na África chamada Libéria, mas foi uma experiência muito rápida. No final, o que predominou foi o domínio europeu. Esse domínio durou um tempo relativamente pequeno, muito menos tempo que a colonização da América, visto que se iniciou no século XIX e terminou em meados do século XX. O fato é que muito da pouca estrutura que a África tem hoje foi construído exatamente nesse período pelo investimento europeu. Que os europeus levaram muitas das riquezas minerais e vegetais da África, não tenha dúvida, mas também foram eles que organizaram muito da estrutura desses países. A maior prova disso é que esses países, mesmo após terem se tornado independentes, mantiveram em boa parte as fronteiras e estruturas criadas pelos europeus.
Não se trata de menosprezar a capacidade dos africanos. Em termos de capacidade mental, intelectual, social, eles têm a exata mesma capacidade que todos os demais povos humanos, mas é um fato que a estrutura econômica deles, antes dos europeus começarem a colonização, era muito mais precária. E por que a Europa se desenvolveu muito mais que a África nesse mesmo período, nesse período antes da colonização? Que a estrutura econômica da Europa era melhor que a da África nesse período? Afinal, a capacidade intelectual e social dos europeus é a mesma dos africanos. Existem várias teorias para isso, mas a principal explicação é a geografia do continente, que tem um papel central aqui. Pelo menos essa é a teoria que me parece mais sólida. A África é um conjunto de terras com climas muito diferentes, vários microclimas segmentados ao longo de todo o continente. Climas similares geram culturas similares. Na Europa e na Ásia, grandes extensões de terra com o mesmo clima levaram ao surgimento de um sem número de povos com culturas similares que faziam facilmente comércio entre si, com muito mais facilidade, têm muito mais contato entre si e com isso criam uma sinergia econômica e social muito grande. Fácil ver que todos os grandes impérios na Ásia e na Europa surgiram justamente nessas faixas de clima similar. O Império Chinês, os vários impérios indianos, o Império Mongol, na Europa o Império Romano. Sem uma grande extensão de terras com o mesmo clima, a maior parte da África ficou fechada em uma estrutura tribal, em que cada tribo fazia comércios apenas com poucas tribos próximas que compartilhavam o mesmo microclima ali, a mesma região climática. Embora o Egito e Cartago tenham se formado sim grandes impérios, chegaram até a conquistar a Europa em determinado ponto, justamente se trata de uma das poucas áreas com clima homogêneo na África, o clima mediterrâneo, e jamais foram muito longe disso para baixo, por causa da barreira do Saara. Esse motivo é similar ao apontado para a superioridade europeia sobre os povos das Américas, que explicamos no vídeo O Livre Mercado é Sempre Moral? A África já começou numa desvantagem econômica devido à sua geografia. Claro que houve sim um dreno de recursos no período colonial, não se nega que isso tenha existido. O ponto é que esse não é a questão determinante. Esse dreno de recursos é muito menor do que se supõe e infinitamente menor do que as economias atuais desses países africanos. Portanto, não faz sentido culpar essa pequena diferença lá atrás pela enorme diferença atual. Mas é um fato que a estrutura econômica deles, antes da chegada dos europeus, era muito mais precária e que esses trouxeram boa parte da tecnologia e conhecimento necessários para o desenvolvimento desses países. No final, o resultado da soma entre o que foi retirado em termos de riqueza e o que foi fornecido em termos de riqueza e conhecimento sempre vai ser uma questão aberta a debate. Até porque não haviam estatísticas e medições confiáveis então. Mas mesmo supondo que retiraram muito mais do que trouxeram, se comparado ao total da riqueza gerada nessas regiões, esse valor sempre será uma fração muito pequena, porque a grande quantidade de valor que é gerado em um povo é devido ao trabalho desse povo, não devido a riquezas minerais ou recursos naturais existentes. Essas riquezas são significativas para uma pessoa, para um grupo pequeno, mas não fazem tanta diferença quanto medidas face ao valor gerado pelo trabalho de todas as pessoas em uma grande região. O grande erro que é cometido pelas pessoas que culpam a riqueza dos países europeus pela pobreza dos países africanos é a antiga e persistente ideia de que economia é um jogo de soma zero. Jogo de soma zero é um termo que se usa em teoria dos jogos para uma situação em que, dependendo das escolhas que as pessoas façam, alguns vão ganhar, outros vão perder, mas a quantidade total de riqueza para todos é fixa, é um valor fixo. Já falamos muito sobre teoria dos jogos no vídeo O Equilíbrio de Nash refuta o anarcocapitalismo, mas o que é importante notar é que a economia não é um jogo de soma zero. Se a economia fosse um jogo de soma zero, lógico que, para alguém ser rico, outros precisariam ser pobres. Mas não é. Todos podemos prosperar juntos. A prova mais cabal disso é que, no mundo todo, o número de pessoas tem crescido e a riqueza total de todas as pessoas também aumentou. Sim, ainda há muita desigualdade no mundo, muita gente pobre, algumas pessoas estão sim em situação de miséria completa,
mas a maior parcela dos pobres de hoje tem uma qualidade de vida melhor que a nobreza da Idade Média. Se a economia fosse um jogo de soma zero, mais pessoas significariam menos riquezas para todos. O que atrasa muitos países é justamente encarar a economia pela ótica errada, é achar que a economia é um jogo de soma zero. Isso faz com que as pessoas achem válido roubar coisas de quem é mais rico com a justificativa de que, se ele é rico eu sou pobre, então ele deve ter roubado de mim. Inveja e violência fatalmente matam a eficiência econômica. Recentemente, fazendeiros brancos foram expulsos da África do Sul porque supostamente a riqueza deles era roubada dos demais. Além da violência absurda gerada com essas pessoas, que eram pessoas inocentes que haviam adquirido suas propriedades legalmente, sem uso de violência. Além da violência absurda contra essas pessoas, a economia da região toda sofreu duramente. No momento que as pessoas não têm mais segurança para investir seu trabalho em uma propriedade num desses países, vão certamente investir menos. Muitas vão embora, as que ficam vão adotar posturas conservadoras no investimento. E isso é ruim para todo mundo. Mas o principal erro que muitos desses países caíram, também motivado pela inveja, é o socialismo. A ideia marxista de que existe uma classe dominante de industriais e uma classe operária, e que a classe dos industriais explora a classe dos trabalhadores. É a mesma ideia errada do jogo de soma zero, só que usada pela classe dos políticos, esses sim verdadeiros exploradores, para manter uma parte do povo contra outra parte do povo e dessa forma controlar todos e roubar impostos de todos. O problema é que, além do objetivo normal de enriquecer a classe dos políticos, que é um objetivo que é conseguido por 100% dos governos na África, isso custa muito em termos de eficiência econômica, pelos mesmos motivos já citados acima. O que torna a África pobre é a profusão de sistemas socialistas e comunistas dentro dos países de lá. Um socialismo radical que, embora seja algo ruim até em países ricos da Europa, muitos deles estão sofrendo com esse problema também, é algo mortal para economias menores. O mesmo pode ser dito do Brasil. Ao mesmo tempo que os portugueses levaram muito do ouro daqui, fato é que poucas igrejas no mundo são tão ricas com tanto ouro quanto algumas igrejas em Ouro Preto, Salvador e outras cidades brasileiras. Também, toda a infraestrutura do país, para o bem ou para o mal, foi iniciada pelos portugueses. No final das contas, ao somar a riqueza total de um país, o trabalho das pessoas vale muito mais do que riquezas naturais. E a quantidade de riquezas naturais descobertas e exploradas depois da independência é várias ordens de magnitude maior que as pepitas de ouro levadas como imposto pelos portugueses. Pode-se ver claramente que, abandonando essa ideia errada do jogo de soma zero, o colonialismo não é o problema. Até porque existem países como os Estados Unidos e a Austrália que foram colônias exatamente como o Brasil e foram colônias por muito mais tempo que a maior parte dos países da África e conseguiram vencer na economia. Tem um padrão de vida bom hoje em dia. O problema da África, bem como o problema do Brasil, nunca foi o colonialismo. O problema é o socialismo. Obrigado por assistir nosso vídeo. Comente abaixo se tiver dúvidas ou sugestões de novos temas.